Jó 25. Normalmente eu leio um versículo do capítulo e explico o capítulo depois. Dessa vez, eu leio o capítulo. Diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem números os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. Amém. Irmãos, no último capítulo que estudamos no livro de Jó, que foi o capítulo 24, nós vimos um pouco da sede de Jó por justiça. Percebemos que parte do sofrimento de Jó, eu diria eu que talvez a questão mais difícil relacionada ao sofrimento, a questão mais difícil a ser superada por Jó, é o sofrimento do justo e a falta de condenação para o perverso. Esse é um dilema muito pesado para ele e que é tema do livro, né? Isso tudo veio à tona devido à superficialidade com que os seus amigos vêm tratando a situação. Questão que a gente já explorou bastante e que se refere àquela visão equivocada dos amigos de Jó em atrelar o sofrimento única e exclusivamente à punição de Deus sobre malfeitores. E, queridos, se é assim, só existe uma interpretação lógica para todo o sofrimento que Jó tem passado. Ele é um malfeitor. E é nessa linha que eles têm tratado Jó, chamado Jó a se arrepender dos seus pecados, e essa tem sido a tônica que ele faz, Bildade, Zofar, tem apresentado desde as suas primeiras falas. É assim que eles têm lidado, é dessa maneira que eles têm tratado o Jó. Na verdade, esse é o encerramento da participação desses caras. Repito, esse é o encerramento da participação desses três amigos de Jó. E olha, graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque eles não mudam o discurso. Isso não tem ajudado em nada, nem nós, e convenhamos, muito menos, né, tão pouco Jó, né, porque nós não temos tido acesso a conhecimentos de valor sobre Deus e sobre a vida através dos discursos desses amigos de Jó. E quanto menos Jó, que estava passando pessoalmente por toda aquela história difícil. Queridos, como eu disse, esse é o menor capítulo do livro. E como eu disse também, é a última participação de um dos três amigos. Nos ciclos, se eu não me engano, foram 3 ciclos de debates pelos quais nós passamos, sempre seguiu-se uma ordem de participação em relação a esses 3 homens. Sempre começou com Elifas, que fala, depois o Bildade, depois o Zofar. Cada um tem o seu jeito de falar, sempre a mesma coisa. Quando um se apoia em uma base, quer dizer, as bases de argumentação mudam, mas cada um defende a mesma ideia e, como eu estou dizendo, muito pouco ou nada contributiva em relação à situação que tem sido vivida aqui nesse contexto que nós temos acompanhado. Na verdade, foi nas respostas que Jó deu, nos discursos de Jó, nas contra-argumentações de Jó, que nós encontramos pérolas preciosas sobre a vida, sobre Deus, sobre verdades em geral, às vezes muito duras, mas reais, sempre muito especiais, como eu disse, às vezes incômodas, mas remédio amargo ou forte é o que cura. A gente tem que encarar
as coisas do jeito que elas são e fazer o quê? É a vida nesse plano, e não é fácil. Mas agora, as argumentações acabaram, e provavelmente por isso que esse é o menor capítulo. Nesse ciclo, para vocês terem uma ideia, o Zofar nem fala. Quem participou deste último ciclo só foi o Elifaz e o Bildade. Eles repetiram mais do mesmo e mais uma vez foram contra-argumentados com as falas de Jó. Como era de se esperar, eu vou dizer para vocês que nesse capítulo 25, embora nós tivéssemos lido, nós lemos agora, e eu tenho certeza que todo mundo que já foi minimamente iluminado pelo Espírito Santo, todo mundo leu e concordou com tudo. Falou a verdade. Sim, falou a verdade, mas não fechou com chave de ouro. Na verdade, Bildade não fechou nada. Ele continua superficial diante da profundidade do que está acontecendo ali no Antigo Oriente. E o tema é exatamente esse, que eu pego a fala ou as características da fala do Bildade e considero o contexto da fala dele. A fala dele é superficial, por isso eu proponho que nós tratemos desse texto a partir da temática da superficialidade. As circunstâncias são profundas. Por isso, superficialidade na profundidade das circunstâncias. Jó está numa condição de profundeza. Por isso que nós lemos o Salmo 130. Mas das profundezas, Jó espera e busca Deus. Uma vez que Bildade não tem ideia sobre a inescrutabilidade de Deus, quer dizer, Deus está além do que nós entendemos dele, a gente não entende as coisas que ele faz. Uma vez que o Bildade não tem ideia sobre isso, a gente não deve ficar nada surpreso ao ouvir mais uma vez divagações filosóficas aqui, e quando nós voltamos para essa terceira série de ataques que esses amigos fazem a Jó, amigos entre aspas, né? Aqui o Bildade ensaia algumas generalidades sobre Deus. O que ele diz é verdade, como eu acabei de falar há pouco, é verdade, mas são verdades que todos sabem, verdades que até os ímpios sabem, sim, até os incrédulos sabem, e eu vou passar a mostrar isso para vocês no decorrer da nossa abordagem, da nossa exposição. Mas voltemos agora para o texto. Nos versículos 2 e 3, o versículo 1 não precisa nem comentar, porque apenas informa que o Bildade respondeu à última fala de Jó no capítulo 24, onde Jó se queixou mais uma vez, ou se queixou não, demonstrou que a justiça não é do jeito que pintaram os três, não, de que aqui se faz, aqui se paga, e o malfeitor enfrenta as consequências. Jó contra-argumentou tudo isso, não é bem assim não. Pois bem, aí o Bildade agora vai responder, e nos versículos 2 e 3, o Bildade vai falar da soberania e do poder de Deus, que implica no domínio e ordem dos astros no céu, que são comparados a exércitos. Por quê? Porque eles não podem ser contados. É possível contar as estrelas no céu? É possível contar os astros? Nem com todos os equipamentos, nem com toda a tecnologia desenvolvida pela NASA ainda é possível. Apenas se afirma que são trilhões de estrelas, que na verdade a quantidade de estrelas no céu seria como os grãos de areia de todas as praias dos mares. E é isso que o Bildade está falando. Veja, a Deus pertence o domínio e o poder, quer dizer, soberania e poder de Deus. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. A paz nas alturas celestes, quer dizer, as alturas celestes, o universo, os astros estão sob a paz do domínio de Deus. Isso é interessantíssimo quando você conhece um pouquinho mais da física, um pouquinho mais da astronomia, não da astrologia, né, são coisas diferentes. O presbítero Arthur recentemente trouxe alguns elementos, né, tanto da astronomia como também da astrologia. E quando você considera algumas questões relacionadas a isso, por exemplo, o fato de
todos os astros do universo estarem em constante movimento. A Terra está em movimento, mas também todos os planetas estão em movimento, as estrelas estão em movimento, o sistema solar está em movimento, a Via Láctea está em movimento, e não há um choque entre os astros. Cada um está na sua órbita, dentro de um plano, de uma estrutura. E o Bildad está falando isso, olha, Deus governa todas essas dimensões que estão até além da nossa própria compreensão. Veja, a paz nas alturas. E quando eu digo que a paz, é porque os planetas não estão se chocando, embora estejam todos em movimento, mas Deus domina e governa sobre os astros. E no verso 3 ele fala, acaso tem números os seus exércitos? Ele compara os astros como uma infantaria incontável. Não tem como contar, mas Deus domina sobre tudo isso. E ele diz, verso 3, e sobre quem não se levanta a sua luz? É uma pergunta retórica. Sobre quem que a luz não se levanta? Ele vai trazer algumas coisas interessantes aqui, que eu acho muito, muito importante comentar, né, que é um conceito dos astros como não possuidores de luz própria. Na verdade, ele considera que a luz vem de Deus. Para o Antigo Oriente é muito interessante, porque para aquele que olha de baixo, né, ele imagina que o astro tem o seu próprio brilho. Mas isso vai ficar claro no texto, né? Hoje a gente sabe que na maioria das vezes o que se tem são reflexos. A lua não tem luminosidade por si própria. O que acontece? Ela reflete a luz solar. E ele fala nesses termos aqui no decorrer do texto, os irmãos vão ver, e mesmo quando a luz está ou tem envolvimento com o próprio astro, como é o caso do Sol, de algumas estrelas, que a luz é decorrente de uma energia proveniente de reações que se dão na superfície dos astros, mesmo assim é Deus quem sustenta essas reações. Aí no verso 5 ele vai dizer, eis que até a lua, o quê? Não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. No sentido de que, diante de Deus, os astros e o seu brilho não impressionam. Pelo contrário, Deus os governa, como ele disse nos versos 2, Deus os sustenta, e diante da glória do Senhor poderoso e soberano, o seu brilho nada significa. Se assim como os astros, que aparentemente são maiores e brilhantes, né, impressionantes, do que os míseros mortais, quer dizer, pense para um observador simples do Oriente Antigo, que olha o sol, que olha a lua, que olha as estrelas, que olha a altura que eles estão, que olha o brilho deles, pense num céu de interior, né, um céu não contaminado pela a grande quantidade de luz que a gente tem aqui. É aquela questão de ir lá para a roça e olhar para o céu. Totalmente diferente de olhar para o céu aqui em São Paulo. Totalmente diferente. Por quê? Porque as luzes que sobem junto com o seu olhar, elas ofuscam toda a beleza de um céu estrelado. Agora imagina o cara no Oriente Antigo que olha para o céu. Por isso que ele fala, tem números os exércitos? Não se pode contar, essa é a visão que ele tem. Agora, imagina ele olhando para a grandeza, para a beleza do céu, dos astros, da altura, do brilho. O que são os homens perto dos astros? E Deus governa sobre os astros, que são muito mais significativos ao meu olhar. O que são os homens, os míseros mortais? Ele diz no verso 6, são o quê? É verme, é gusano. Isso são os homens. Às vezes eu olho para os textos e entendo por que Jó é conhecido por sua paciência. Porque alguém já te chamou de verme? Alguém já virou, você é um verme. Pode até ser que numa discussão a pessoa se excede ali, perde a noção e de repente vai além do que é conveniente e te insulta dessa maneira. Mas não é esse o caso. De maneira consciente, Bildad se refere a Jó como verme, e claro que eu vou trazer algumas distinções a respeito dessa expressão do Bildad aqui nesse texto, mas aqui vale uma curiosidade. Qual que é a diferença entre o gusano e o verme?
O que é gusano e o que é verme? Eu fiquei curioso. No texto massorético, que é o texto em hebraico, né, são dois termos diferentes. O primeiro deles se refere a verme de corrupção e decomposição. O segundo descreve uma degradação extrema. A versão NVI, que é a nova versão internacional, a gente utiliza aqui na igreja a Almeida e atualizada. É comum usar nas igrejas presbiterianas Almeida e atualizada. Tem uma versão boa toda a vida, eu leio ela nos meus devocionais, eu leio ela em inglês, que é a NVI, no inglês NIV, que é a nova versão internacional, boa demais. E a distinção na versão NVI é conservada. Então, no verso 6 da NVI aparece assim, olha, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Então, o verme da decomposição é a larva, é o gusano. A larva é aquele bichinho que é depositado pelo mosquito, e o verme já seria numa condição mais evoluída, né? De total degradação. A larva evolui para se tornar o verme. É evidente que essa declaração de humildade não é tão pessoal assim, para eu falar assim, por isso que eu entendo a paciência de Jó, por eu ouvir essas coisas. Não é tão pessoal assim. Se vocês olharem para o versículo de número 4, vocês vão perceber que há uma generalização. O verso 4 nos deixa claro que ele está falando de todos os seres humanos. Olha aí o verso 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Ele está comparando os astros do céu e os homens. Os astros têm brilho, os homens não têm brilho nenhum. Deus domina sobre os astros. E o que é o homem perto do brilho das estrelas? É tipo assim, Deus é todo luz, o homem é todo trevas. O versículo 4 é usado na teologia, nas abordagens teológicas, como uma das bases para a doutrina da universalidade do pecado. O que é isso? E aí eu chamo a atenção que está a superficialidade da abordagem da humildade. Por quê? Uma das bases demonstradas na teologia em relação à universalidade do pecado é o seu aspecto de ser claramente perceptível. O que significa isso? Pensadores das mais diversas áreas das ciências, das artes, têm esse conhecimento que humildade tem. Qual o conhecimento? De que tem alguma coisa errada com o ser humano. De que o ser humano tem algum probleminha. Muitos nem são crentes ou precisaram ser para chegar a essa conclusão que tem alguma coisa errada com o ser humano. Por exemplo, na filosofia, há esse reconhecimento de uma inclinação para o mal presente em todos os seres humanos. O Platão, famosíssimo, né, filósofo grego lá, ele dizia que as pessoas erram quando seguem seus apetites e paixões e não o seu intelecto. Para Platão, a saída é a razão. Ele considera que a razão é o essencial, e ele é dualista, né? Ele é considerado como a racionalista no sentido de que a matéria não vale nada, a ideia vale, né? Por isso ele falou o ideal, o mundo das ideias, mas ele entende que é danoso a matéria. O Kant, que é um filósofo bem posterior a Platão, ele declara o seguinte, há em todas as pessoas um mal radical que as conduzem à prática do erro. Detalhe, nem o Platão, nem o Kant podem e devem ser considerados como homens crentes. Mas eles reconhecem que tem alguma coisa errada com o ser humano. E são nomes respeitadíssimos da filosofia. Quando você vai para a literatura, também há esse reconhecimento do impulso humano para o mal. Vocês provavelmente, com certeza, muitos aqui já ouviram falar de Fyodor Dostoiévski, Aldous Huxley, um que tem feito muito sucesso com a obra 1984, George Orwell, William Faulkner, Albert Camus, Graham Greene, William Gould, todos esses famosíssimos escritores
unanimemente descrevem a natureza humana como fundamentalmente defeituosa ou imperfeita, inclinada a várias formas de mal, hipocrisia e pecado. Todos esses caras são crentes? A maioria não. Mas reconhecem que a natureza humana tem algum problema, tal qual Bildade nos expõe aqui. Como é que seria justo o homem perante Deus? Como é que seria puro aquele que nasce de mulher? Tem alguma coisa de errada nele. Na psiquiatria temos dois nomes importantes. O Karl Menninger, que é uma referência mundial, ele diz que embora o pecado tenha praticamente desaparecido do vocabulário, ele ainda se mostra claramente em nossa cultura de hoje. O Scott Peck, que é um psiquiatra que escreveu um livro interessante chamado O Povo da Mentira, que ele procura mostrar a realidade da natureza humana, ele nessa obra mostra que as pessoas, ao contrário do que elas tentam transparecer para as outras, elas escondem no seu interior pensamentos e atrocidades, né, terríveis, e ele aborda sobre isso também. E não é diferente nas religiões, não, irmãos. Quando nós olhamos para as religiões primitivas, né, todas envolvem ali a oferta que é feita aos deuses por causa do erro, do pecado, das ofensas que os homens fazem. Quando você olha para o próprio Alcorão do islamismo, ele admite a pecaminosidade universal do homem como uma violação da vontade de um Deus pessoal, o Alá. No hinduísmo, por não crer no Deus pessoal, porque para o hinduísmo tudo é Deus. Aí o que acontece? O hinduísmo trabalha a questão do pecado como uma ilusão, no entanto, ele dedica bastante atenção ao pecado, especialmente na questão das penitências, os rituais que são feitos de penitência para vencer os males presentes ali no ser. Budismo, que é especialmente cético, por exemplo, nega a existência de Deus, mas afirma a universalidade do pecado na forma de egoísmo, desejo e tal. Então eu considero o discurso do Bildade superficial por isso. O que ele está dizendo é mais do mesmo do que todo mundo diz. É uma realidade que a natureza humana tem algum problema, tem algum defeito e tem alguma falha. Por isso que eu digo que é superficialidade na profundidade das circunstâncias. Por quê? Porque a ideia dele é, evidentemente, falar diretamente a Jó, dizendo para Jó que Jó não é puro, Jó não é justo, Jó é um culpado. É, de uma maneira indireta, a forma dele atacar, e por isso que a gente considera assim que ele está chamando Jó de verme. Irmãos, pois bem, analisado e feitas essas considerações, explicado alguns pontos do texto, a gente precisa pensar junto nas aplicações que esse texto tem para as nossas vidas, para nós. E eu considero que uma questão mais prática é o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas em necessidade, com as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Primeiro, nunca desprezá-las igual a Bildade faz. Você tem um cara aqui que está sofrendo, passando por aperto, e ele chama o cara de verme. Me ajuda aí, né? E na verdade, é muito importante, decisivo, que o sofredor, que alguém que está passando por uma frustração, alguém que não teve as suas expectativas realizadas, é muito saudável e decisivo que essa pessoa seja orientada em relação à sua condição de pecado. Isso é muito importante, isso ajuda a pessoa a se reorientar em relação às expectativas gerais sobre a vida. Por quê? Uma vez eu cumprimentei alguém, eu até já dividi isso com a igreja, eu até brinco com isso, né? Eu cumprimentei alguém e eu achei fantástica a resposta da pessoa. Porque eu perguntei para a pessoa, tudo bem? Como é que tá as coisas? Aí ele virou para mim e falou assim, estou melhor que eu mereço, pior do que você imagina. Melhor que eu mereço, pior do que você imagina. Interessantíssimo. Porque em qualquer circunstância, você está melhor do que você merece. Por quê? Porque é um pecado que habita em você e significa que a justiça de Deus deve ser feita, né? E a justiça de Deus é a condenação do seu pecado. Na verdade,
Deus não tem compromisso nenhum com a sua felicidade. Deus tem compromisso com a glória dele. E a glória dele envolve a justiça dele. Ou seja, Deus tem compromisso com a sua justiça, com seus atributos incomunicáveis. Por isso, ele não tem compromisso com a sua felicidade. E você precisa reorientar a sua vida para entender que o seu compromisso também é com a glória dele. Porque você vem aqui para a igreja e canta, a ele a glória, a ele a glória. Mas se ele não fizer do jeito que eu quero, estou de mal. Não, peraí, é a vontade dele ou é a sua? Vamos reorientar. Ele é o centro de tudo ou é você? A vontade dele é o centro de tudo ou é a sua? Isso precisa ser questionado por nós e por isso que eu digo que é muito importante que o sofredor ouça sobre o seu pecado, para que ele entenda que ele não tem direito a absolutamente nada, a nenhuma reivindicação. No entanto, o mais importante de tudo isso é lembrarmos que o Deus glorioso, que é o centro de todas as coisas, também nos é apresentado na palavra como Deus de amor e graça. Ou, na própria descrição do ser de Deus pelo apóstolo João, ele nos é apresentado como amor. Deus é amor. E sendo amor, ele oferece sempre uma saída, uma esperança para nós. E essa esperança se chama Jesus, Jesus Cristo, seu Filho, através do qual nós temos perdão dos nossos pecados, nós temos comunhão com Deus, nós temos a certeza do amor de Deus, que não se manifesta necessariamente na sua prosperidade, no seu sucesso, nos êxitos dos seus planos, mas o amor de Deus se expressa no fato de que ele proveu solução para o seu pecado, para a sua perdição. O amor de Deus se expressa no fato de que ele tem prazer em ter comunhão com você por meio do seu Filho. A comunhão com Deus é suficiente para você? Ah, não, pastor, não é. Eu queria também ser rico. Ah, então vai trabalhar. Vai se qualificar, vai estudar. Porque Deus oferece amor para você, comunhão, abraço, aconchego e carinho. Se você não desfruta, é porque você precisa crer mais no Filho dele, Jesus. É isso que a humildade é superficial. E é isso que o Jó é profundo. A gente tem visto nos discursos de Jó exatamente isso. Essa sempre foi a esperança dele. Fala do mediador, Jó 9:33. Fala de ressurreição, Jó 14. Esperança, se a gente tivesse alguém que ressuscitasse, se a gente ressuscitasse, se a vida não parasse aqui. Fala de coisas que estão relacionadas à pessoa de Jesus Cristo. Só que Jó, diferentemente de nós, Jó fala de anseios. Nós podemos falar do que conhecemos. Podemos? Podemos? Podemos falar do que conhecemos? Conhecemos a Jesus?